7h48, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira, dia 25 de maio do ano 2023. Olha, conscientizar e educar para um trânsito seguro é a missão do Maio Amarelo, um movimento mundial de alerta para o alto índice de acidentes de trânsito, né? E interessante que a gente não faz ideia das instituições que se juntam, que se unem, né, nesse Maio Amarelo. E o Colégio Brasileiro de Cirurgia é um deles, né, que faz em todo o Brasil esse mês a prevenção e conscientização sobre esse assunto. Para falar sobre as ações do Colégio Brasileiro de Cirurgia no Maio Amarelo, a gente conversa agora aqui nos estúdios com o Dr. Écio Moraes, ele que é coordenador do capítulo 4º da Paraíba e Rio Grande do Norte, do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Dr. Écio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio 95 FM, agradeço o espaço e o carinho que Marcos e a rádio sempre têm conosco. Muito obrigado pelo momento de fala, para que nós possamos conscientizar um pouco, né, discutir e refletir sobre esse problema tão grave que ceifa tantas vidas e que deixa tantas pessoas fora do convívio social. A gente diz que o acidente de trânsito, quando não mata, aleja, né? E normalmente aleja pessoas numa idade ainda muito produtiva. A faixa etária mais comum das vítimas fatais de acidente de trânsito é uma faixa etária que vai dos 15 aos 25 anos. E justamente porque essas pessoas estão mais expostas às intempéries sociais, né? Principalmente os homens. As pessoas do sexo masculino tendem a se expor mais. A gente sabe que o homem amadurece, eu diria mentalmente, um pouco mais tarde que a mulher, e acaba se expondo mais a esses perigos, né? E aí a nossa iniciativa, eu já vim aqui, já tive a oportunidade de conversar com você, Marcos, sobre diversos assuntos, né? Sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu trabalho, sobre a odontologia, a traumatologia de uma forma geral, mas nesse momento eu venho representando justamente o Colégio Brasileiro, e essa ação, ela vem, na verdade, de uma iniciativa da ONU, da Organização das Nações Unidas, que escolheu a década de 2020 como uma década de combate ao acidente de trânsito. Isso porque, por ano, nós temos mais de 100 milhões de vítimas fatais de acidente de trânsito. Só para a gente ter a ideia da importância disso, aqui no Brasil nós temos por ano, segundo a Confederação Nacional de Transporte, mais de 65 mil mortos no trânsito apenas nas estradas federais, né? E esse é um número absurdo, quando a gente lembra que, por exemplo, na Guerra do Vietnã, que durou de 55 até o início da década de 70, os americanos tiveram cerca de 75 mil mortes. Então, se morre aqui no ano, apenas das BRs, eu não estou levando em consideração as estradas estaduais e os acidentes dentro das cidades, né? Se morre anualmente apenas nas estradas federais, mais do que os americanos perderam durante todo o período da Guerra do Vietnã. E quando não se morre, se deixa sequelas, né? Sequela. E é um paciente jovem, no auge da vida produtiva, laboral, ele vai ser, como se diz popularmente, né, encostado, vai deixar de trabalhar, deixar de produzir, ser incapacitado para se sustentar e sustentar a sua família e gerar um grande gasto para a nação, né, através das pensões, do INSS, e também nos casos em que ele vive, com sequelas importantíssimas, que vão desde sequelas como amputações de dedo, amputações de braços, amputações de membros, até mesmo sequelas neurológicas graves em que o paciente permanece no leito o resto da vida. Agora, qual é o papel do Colégio Brasileiro de Cirurgias no Maio Amarelo? O que é que vocês fazem? Isso. O nosso papel é agir como fomentador dessa reflexão, né? A nossa especialidade trabalha justamente na outra ponta, que é tradicionalmente corrigir as fraturas da face. Então, um paciente de trânsito, quando chega no hospital, existe um trabalho feito por uma
pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, que apenas essa avaliação inicial do paciente custa R$ 2.000. Sofri uma queda de moto, vou ali para o hospital regional, dependendo do grau de complexidade desse hospital, normalmente é um hospital de alta complexidade, o Estado vai gastar cerca de R$ 2.000. E esse dinheiro também, a gente tem que falar na questão financeira, é um dinheiro que é investido numa situação grave que poderia ser investido em educação, em prevenção, né, caso nós pensássemos um pouco e tomássemos algumas medidas diferentes, pensando sempre que quem está ali, né, o meu semelhante, o ciclista, o motociclista, é alguém que pode ser alguém da minha família. Então, se a nossa conversa aqui hoje valer para que surja daí a reflexão de uma pessoa e essa pessoa deixe de causar um acidente, eu acho que já terá valido a pena, né? O colégio, ele age como um desses atores. Então, quando nós falamos em cidadania, a gente tem que lembrar que todos nós temos a responsabilidade. Não é jogar a responsabilidade para o Estado, para o colega que está dirigindo um carro, uma moto, não. Todos nós somos responsáveis por viver em sociedade. Agora, que tipo de orientação, por exemplo, o colégio ele pode dar, né, para evitar, por exemplo, com que a pessoa seja aí vítima de um acidente e, consequentemente, possa... você diz que isso traz um prejuízo imenso, né, com essa questão, por exemplo, das sequelas, né? O uso do capacete seria o principal aliado? Isso. No caso, eu diria que o principal aliado, se a gente tivesse que citar uma frase só, essa frase seria a obediência às leis de trânsito, né? O Código Nacional de Trânsito está aí, é um dos códigos mais adequados que existem no mundo, mas o grande problema é que nós não obedecemos o Código de Trânsito, essa é a grande verdade, né? Eu trabalho no Hospital de Trauma de Campina Grande, sou concursado lá, é um hospital de primeiro mundo dentro do serviço público, e nós tivemos um caso há poucos dias de uma família, eram o pai, a mãe e 3 crianças numa moto, numa cidade lá da Paraíba, né? Houve um acidente, faleceram 2 crianças, faleceu a mãe e uma outra criança teve a amputação de 2 pernas. Então veja a gravidade de uma situação que poderia ter sido evitada se o básico da lei de trânsito fosse obedecido, né? Essa família vinha numa moto, numa estrada que era uma BR, mas vinha sem sinalização nenhuma durante a noite. E aí o carro que vinha numa velocidade que era inclusive, isso já foi laudado, né? Numa velocidade, digamos, permitida para aquela BR, acabou colidindo com a moto e causando todo esse acidente, tá certo? Mas a gente chama atenção para algumas situações, né? Então, o uso do álcool, que é uma situação ainda que é muito permissiva, né, para a maioria da sociedade. A gente fala muito em drogas ilícitas, mas esquece que o álcool é uma droga que, apesar de ser lícita, ela traz grande prejuízo à sociedade. Cerca de 10% da população mundial é alcoolista, é dependente do álcool, e um copo de cerveja é o suficiente para causar alteração de reflexo que vai gerar um acidente. Aliado a isso, nós temos o uso dos celulares, né? Quando eu pego o celular para ver o WhatsApp dirigindo, o tempo médio de olhar o celular é de 3, 4 segundos. Nesse 3, 4 segundos, você anda cerca de 100 metros. Então, facilmente, você colhe alguém que está passando de forma mais inadvertida naquela via pública. Tá certo? O uso do capacete de forma adequada. Muita gente não sabe, mas o capacete tem um prazo de validade, né? E o capacete, ele só adianta se ele for colocado na cabeça. O capacete tem que ter o tamanho adequado e tem que ser abotoado. Nós sempre fazemos a pesquisa dos pacientes. Existe um trabalho lá de um residente nosso e ele mostrou que cerca de 80% dos motociclistas não estavam usando o capacete ou não estavam usando o capacete de forma adequada. E aí tiveram traumas graves, tá certo? Qualquer trauma na face, normalmente ele está associado com trauma neurológico, né? O paciente afunda neurologicamente, precisa ser entubado, sofrer neurocirurgia. Então é uma situação que, com o uso do capacete, você consegue apaziguar, fazer com que isso tenha uma gravidade muito menor. Do ponto de vista dos motoristas, né, de carros maiores, por exemplo, carretas, caminhões, a Confederação Nacional do Transporte mostrou um trabalho que dizia que, fez uma pesquisa, né, isso foi financiado pelo Banco Mundial, e mostrou essa pesquisa,
colocando que muitos motoristas, devido à necessidade da entrega, né, dessas cargas num tempo assim desumano, eles acabavam usando o que se chama de rebite, que são as drogas anfetamínicas, né, as anfetaminas e também a cocaína. Então veja que problema é isso aí para quem dirige um caminhão com alto peso. São drogas que fazem com que o motorista fique acordado durante 12, 16, 20 horas, só que o problema é que ele altera também os reflexos. O motorista perde o reflexo pupilar. No momento que eu tenho um carro vindo na contramão com uma luz, a minha pupila não contrai, né, para diminuir um pouco aquele reflexo e você perde a visão de toda a situação. Então isso ocorre também em acidentes graves. Pegando aqui, por exemplo, um dado, inclusive até divulgado aí pelo próprio Colégio Brasileiro, né? No maior pronto-socorro de Natal, que é o Hospital Alfredo Gugel, os acidentes de moto já respondem por 70% do número de internações. Você tem dados aqui do Seridó, por exemplo, do Hospital Regional? Não, aqui do Seridó nós não temos, até porque nós não temos cirurgia bucomaxilo aqui com um regime de plantão em todos os dias. Mas né? Foge um pouco dessa realidade, não? Não, essa é a realidade em todo o país, tá certo? A gente sabe que a moto é um veículo mais em conta, né? Ela realmente a manutenção é mais em conta, o consumo de gasolina. Então, hoje em dia a gente observa na zona rural, inclusive os vaqueiros não estão a cavalo, eles estão trabalhando de moto, né? E daquele jeito, sem capacete, né? Muitas vezes por uma necessidade econômica mesmo, que a gente não pode diminuir a importância disso. Semana passada a gente recebeu o pessoal da imprensa lá da Paraíba no hospital, e a repórter perguntou na enfermaria, a nossa enfermaria junto com a neuro. Então chama enfermaria neurobuco. Por quê? Porque normalmente o paciente que tem trauma neurológico tem trauma facial também, e vice-versa. E aí ela perguntou numa enfermaria que tinham 10 pacientes. Qual foi a causa do acidente de vocês? Eu disse, faça a seguinte pergunta. Quem teve acidente de moto? Ela fez a pergunta, dos 10, 9 levantaram, entendeu? Um era acidente de carro. Então você vê a importância do acidente de moto dentro de uma realidade de um hospital de trauma. Agora, por que as pessoas estão se acidentando mais? Você destacou aí, por exemplo, a falta de atenção, o uso do celular, né? O povo o motorista, o condutor, está mais desatento atualmente? Eu diria que o processo de educação no trânsito ele tem que ser contínuo, né? Isso é algo que a gente chama até educação em saúde, ela deve ser contínua, nunca deve ser parada. E aí eu lembro muito bem, na época da prefeita Micarla de Souza em Natal, fez uma campanha muito grande com relação as passagens de pedestres, né? Tinham aqueles atores, aqueles arte-educadores nas paradas de ônibus, nas passagens de pedestres, e a partir dali as pessoas em Natal começaram a levantar a mão, pedir passagem, os motoristas começaram a parar. E eu falei isso lá em Recife, onde eu fazia residência, e o pessoal de Recife disse, não acredito, né? E aí eles vieram para o Carnatal, e viram e disse, rapaz, realmente o pessoal de Natal é muito educado no trânsito. E o que a gente observou, de lá para cá, essa educação começou a diminuir, e as pessoas começaram a não levantar o braço, a não passar pela faixa adequada, os motoristas fingem que não veem, então vira aquela coisa da deseducação mesmo, né, usando um neologismo. Então, eu acredito que o principal fator seja a nossa permissividade em parar com a educação, né? E aí você como formador de opinião, eu como professor e como pai, eu tenho a obrigação de educar meu filho. A minha filha de 10 anos aprendeu muito cedo que deve usar o cinto de segurança. A minha filha do meio tem 5 anos. Hoje, ela já entra no carro e se alguém tiver sem cinto de segurança, ela chama atenção, né? Por quê? No início, ela deu um trabalho muito grande para colocar o cinto. Não gostava, reclamava, chorava, mas aí eu, como pai, como cidadão, tenho que mostrar a ela a importância, e em algum momento essa educação vai entrar na cabecinha dela. E a partir do momento que entra, não sai mais, né? Hoje é ela que nos educa. Minha esposa, às vezes, por desatenção, quando entra no carro, não coloca o cinto logo, e aí ela pergunta, mamãe, você não vai colocar o cinto? Então veja só que agora minha filha de 5 anos age como educadora, né, minha e da minha esposa, que às vezes não colocamos o cinto ali. Então eu diria que é um trabalho de educação que é de toda a sociedade. E aí por isso que eu acho esse espaço que você nos dá aqui
tão importante, né? Uma audiência muito grande e faz a gente refletir um pouco sobre o nosso papel. Não dá para eu dizer, olha, o problema é da prefeitura, o problema é do Estado, o problema é do governo federal. Também é. Eu cito aqui algo que me tocou muito, que foi a sinalização horizontal na cidade. Eu não sei se você notou isso, mas eu percebo muito claramente que as pessoas no centro da cidade estão andando e invadindo menos a contramão, o que era muito comum. E por que isso? Porque simplesmente foi reavivado, pintado a sinalização vertical ali horizontal, perdão, nas principais ruas. Então, quando o cidadão vê a sinalização, o cidadão de bem, ele tende a obedecer a sinalização. Se essa sinalização não ocorre, então você passa a não respeitar, porque aquilo ali não está a olhos vistos. Isso são, no caso, reflexos naturais que você tem, naturais, exatamente, exatamente. Você, uma pessoa que tem uma boa educação, digamos assim, cidadã, né, que ele pensa no outro, ele tende a obedecer às leis, tá certo? Tem aquela pessoa com desvio de caráter, né, que tem a tendência a desobedecer à lei, a viver à margem da sociedade, mas a grande maioria da população, ela tende a seguir as leis. Agora, não basta haver o regramento, tem que haver a fiscalização e tem que haver, nesse caso em particular, sinalização vertical e sinalização horizontal. Agora, doutor Écio, se a gente não mudar essa concepção, não nos educarmos, onde é que nós vamos parar com relação a essa questão de acidentes e de sequelas e superlotação nos hospitais? Isso. Aí eu sempre gosto de fazer uma reflexão nas minhas atividades. Eu sempre pergunto, e se fosse comigo e se fosse com a minha família, né? Então, no caso da cirurgia, será que esse paciente operaria? Se fosse minha filha? Não, dá para não operar, vamos tratar de outra forma. Então, a questão do trânsito é a mesma coisa. A gente tem que imaginar que quando eu sou um bom cidadão, quando eu obedeço a regra de trânsito, quando eu não brigo desnecessariamente, né, quando eu não brigo no trânsito, eu permito que uma pessoa entre numa via que está altamente congestionada, eu tenho que me colocar, tenho que ter empatia, como se eu fosse aquela outra pessoa, né? Quer dizer, se eu estivesse no lugar dela, o que é que eu gostaria que fizesse comigo, tá certo? Eu penso muito isso quando eu estou passando por um ciclista, né? Você é ciclista e sabe dos perigos que o ciclismo traz. Infelizmente, eu comecei no ciclismo, Marcos, e deixei na primeira semana. Por quê? Porque eu estava fazendo a rotatória ali e um caminhão colocou para cima de mim, buzinou e o cara saiu me xingando, entendeu? E eu vinha corretamente, né? E eu disse, poxa vida, que risco eu estou correndo aqui, né? Então, de repente, eu fico aleijado, morro, deixo minha família e, infelizmente, parei com o ciclismo, que era uma atividade que eu havia me identificado. Então, eu acho que a questão principal é essa, a gente se colocar no lugar do outro, né? Quando eu estou de carro, não pensar no carro como uma arma, e sim como um objeto de trabalho. Você é um pouco bem mais novo que eu, mas no meu tempo tinha um filme do Pateta. E tem um filme do Pateta que é muito, muito bacana, que mostra o Pateta entrando no carro e se transformando num assassino, né? E ele é bem essa questão do motorista que quando entra no carro perde a educação, fica violento e trata todo mundo ali como se fosse um inimigo. E não deve ser dessa forma. Nosso ouvinte Samara, né, esposa do nosso amigo Jason aí da Net Mais, né, tá aqui ouvindo aqui o nosso programa, abraço para eles, e colocou, olha, a questão de pedestres que também tem que ser educados a sinalizar quando for entrar na faixa de pedestre ajudaria muito, né, os motoristas, principalmente na faixa da ECAM. É educação, né? É educação. O pedestre, inclusive o Código de Trânsito, ele coloca as obrigações de todos os atores, né? Motoristas, condutores de moto, ciclistas, inclusive, os ciclistas estão lá no Código Nacional de Trânsito, e o pedestre ele tem uma obrigação também importante. Eu não posso simplesmente me jogar numa faixa de pedestre. Eu tenho que chegar, observar todos os lados, porque se é uma via de mão única, aqui acontece muito no Banco do Brasil, ali do lado, né? O carro vem na contramão. Não sei se você já passou por isso, mas aquela onde a gente sobe ao lado do Banco do Brasil, de vez em quando desce alguém de fora ali, que não sabe que é só mão, e de repente você para o carro e toma um susto. Quer dizer, você tem que andar devagar dentro das vias urbanas, obedecer a sinalização. O pedestre, ele olhar onde é a faixa de pedestre, evitar passar num local que não esteja desenhada, pintada a faixa no chão, olhar, levantar a mão e esperar os carros pararem antes dele colocar o pé. O nosso ouvinte coloca aqui, né, o Igor coloca, mas também tem muitos condutores que fingem que não vê, também é educação. A gente está falando aqui
de Exato. educação no trânsito, né? Exato. E é importante porque normalmente as pessoas colocam como se fossem equipes inimigas, né? E na verdade não é. Nós e não somos, né? Nós fazemos parte aí do mesmo ecossistema, digamos assim, né? Em um momento eu estou dirigindo, eu estou conduzindo meu carro, em outro momento eu não sei conduzir moto, tenho um medo danado de moto. Em outro momento eu estou conduzindo minha bicicleta, em outro momento eu estou andando a pé, né? Então, em cada momento eu tenho ali a minha responsabilidade como ser social, digamos assim. Abraçar aqui a nossa amiga Bruna Candice, policial rodoviário federal, na escuta aqui do nosso programa, está adorando aqui o nosso debate. Eu acredito, que tanto você como profissional médico, tanto como a Bruna como PRF, o que vocês menos querem é atender ocorrências de trânsito, assim, por mais que vocês estejam no dia a dia, né, de atender uma ocorrência de alguém que se machuca no hospital, a Bruna, atender uma ocorrência nas estradas, que vocês menos querem se deparar com um acidente de trânsito, né? Perfeito, é importantíssimo. Um abraço à Bruna, né, profissão que eu respeito demais. Eu lembro de um caso que nós atendemos no Valfredo Gurgel há alguns anos, de um policial rodoviário federal que estava atendendo uma ocorrência, né? E a primeira coisa que se faz quando há um acidente é garantir a segurança do entorno, né? O socorrista ele não pode ser vítima de uma segunda situação. Então, o PRF faz isso muito bem. E, infelizmente, nessa situação, vinha um outro motorista alcoolizado que acabou colhendo o PRF naquele momento. Isso faz muito tempo, faz já, eu acho que mais de 2 décadas, quando eu era estagiário ainda do Hospital Valfredo Gurgel. Então, é uma profissão importantíssima e que age aí, que bom que nós temos, né, um nível de PRF tão alto como nós temos aqui no Brasil. Para fechar, qual é o perfil, por exemplo, de quem mais se acidenta no trânsito? São jovens? Jovens, né, naquela idade altamente produtiva e que normalmente estão atuando fora daquilo que o Código Nacional de Trânsito prevê ou aconselha, tá certo? A semana passada, quando eu acho que eu conversei, né, com você para a gente agendar essa entrevista, eu peguei minha filha na escola, vim, 12h30, ali na BR, e passa por mim um rapaz, eu acho que ele não deveria ter aí uns 17 anos, sem camisa, sem tênis, ou seja, um calçado fechado na moto, sem capacete e empinando a motocicleta em plena BR. E no local em que houve um acidente, eu acho fatal, não sei, não sei se foi esse ano ou ano passado, né? Uma moto que colidiu contra outra moto e acabou uma pessoa vindo a óbito. Então veja que apesar do acontecido, as pessoas continuam fazendo e continuam desafiando a lei e não se importando com o semelhante. Que está aqui lhe mandando aqui um abraço também, a nossa querida amiga, advogada, doutora Ralina, está lhe mandando um abraço aqui. Ralina, Doutor essa amiga e excelente profissional, né? Aproveitar aqui, certamente nós poderemos falar sobre essas questões em outras oportunidades, mas mesmo que aqui a gente não tenha, por exemplo, plantões de cirurgias no Hospital Regional de Cirurgia Bucomaxilofacial, existem programas também de extensão na nossa UERN, não é isso? Isso, exatamente. Inclusive essa atividade a gente vai divulgar, né? A gente vai fazer umas fotos e divulgar junto aos alunos da graduação, porque o projeto, a UERN é uma universidade que tem uma responsabilidade social incrível, né? Muitas vezes o caicoense não sabe a quantidade de programas que a gente tem aqui. Aqui nós temos o curso de filosofia, odontologia, enfermagem, que prestam importantes serviços na educação e na saúde. E a extensão, ela busca justamente jogar para fora dos muros da universidade aquilo que é produzido dentro, né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é educar os alunos da graduação e educar também, né, atuar como fomentador dessa educação, aquelas pessoas que estão na fila de espera, lá na clínica. Então a gente bate um papo sobre trânsito, entrega folhetos e atua ali, faz esse trabalho de formiguinha, mas que vai sensibilizando cada vez mais, né? Se eu consigo sensibilizar um pai ou uma mãe de família, ele vai ser reprodutor desse processo dentro de casa. Então isso aí já é muita coisa. Ok, doutor Écio, só para fechar aqui a nossa participação, acho que a mensagem que a gente deve deixar é justamente essa, né? Se precisar, claro que estará em boas mãos, né? Mas o bom é evitar realmente você se envolver em acidente de trânsito que precise, por exemplo, se recorrer a uma urgência de um hospital para poder consertar ou curar uma sequela. Essa é a mensagem, né? Isso, essa é a mensagem. Nesse caso, mais do que nunca, é preferível
prevenir que remediar, né? A remediação, nesse caso, ela é extremamente danosa para o paciente. Então, imagine você ter um trauma de face. Normalmente, o trauma de trânsito, Marcos, ele é um trauma que a gente chama de politrauma. Normalmente, o paciente não só tem uma fratura na mão, no rosto, não. É um paciente que tem lesão de fígado, lesão de pâncreas, rompimento de intestino, tamponamento cardíaco, fratura de face. Então, veja a complexidade que é o paciente vítima de acidente de trânsito. Então, vamos pensar que no trânsito nós somos todos responsáveis pela proteção do outro, né? Na hora que eu lhe protejo, você protege meu filho, e eu agradeço muito. Obrigado por sua participação, volte sempre. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos. A FM 95 tem aí um importante papel social, e a gente sempre agradece a forma carinhosa, né, e profissional com que vocês nos recebem aqui. Muito obrigado. 8 horas 15 minutos, confirmado.